Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que acontece, passo a passo, quando uma emoção toma conta. Vamos usar um modelo, quase um mapa mesmo, para iluminar aqueles momentos em que os sentimentos parecem assumir o controle total de tudo. Sabe aquela sensação? Quando a raiva, a tristeza ou até uma alegria muito forte surgem com tanta intensidade que parece que a gente é sequestrado por elas? Tudo isso antes mesmo de dar tempo de raciocinar? É uma experiência que todo mundo conhece, né? Quase como se um interruptor fosse acionado dentro da gente. E se, na verdade, essa avalanche de sentimentos não for tão caótica quanto parece? Pois é, ela segue um padrão que é bem previsível e, o mais importante, compreensível. Existe um mapa que pode guiar a gente por esse ciclo de uma emoção, do comecinho até o fim. E aqui está ele. Esse é o nosso mapa. À primeira vista, pode até parecer um pouco complexo, mas ele vai ser o nosso guia nessa jornada. Ele detalha cada passo, sabe? Desde a pré-condição lá no início até a ação final. Vamos desmontar cada pecinha para entender o que realmente acontece por baixo da superfície. Ok, a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma reação emocional nunca, mas nunca mesmo, começa do zero. Ela sempre começa com o que a gente já carrega conosco, bem antes de qualquer gatilho aparecer. É como uma bagagem invisível. Pensa na pré-condição como o nosso clima interno. Se a pessoa já está num dia estressante, cansada, a reação dela a um probleminha de nada vai ser completamente diferente de como reagiria se estivesse calma, relaxada. Ou seja, o ponto de partida define toda a jornada. E além desse humor do momento, todo mundo tem uma biblioteca interna gigantesca, a nossa base de dados emocional. É ali que a gente guarda cada experiência, cada aprendizado, cada sentimento que já vivemos. Ela funciona como um sistema de referência para absolutamente tudo que acontece. E o interessante é que essa biblioteca é única para cada um. Ela é moldada pela nossa genética, pela cultura onde a gente cresceu, pelas regras sociais que aprendemos e, claro, por todas as nossas experiências de vida. Tudo isso junto informa como a gente interpreta o mundo. Bom, agora que a gente já entendeu a preparação, vamos ver o que acontece na hora que o primeiro dominó cai. É uma reação em cadeia, sabe? Rápida, poderosa e que se desenrola em questão de segundos. Então, o processo começa com o passo 1, o gatilho. Isso leva ao passo 2, que é o evento em si que a gente percebe. Imediatamente já entramos no passo 3, as mudanças no corpo e na mente. O coração acelera, os pensamentos ficam agitados. E só então, a partir dessas reações, vem o passo 4, a emoção de verdade. Raiva, medo, alegria aparece. E, finalmente, tudo isso leva ao passo 5, que é a ação. E é aqui que está o ponto de decisão. A ação pode ir por dois caminhos. Existe a ação construtiva, aquela que busca resolver, acalmar as coisas, e tem a ação destrutiva, que muitas vezes sai no automático e, convenhamos, só piora a situação, alimentando um ciclo negativo. O detalhe é que essa escolha nem sempre é consciente, e a gente já vai entender o porquê. Agora vamos entrar na fase mais crítica e, muitas vezes, invisível de um episódio emocional. É a parte que explica por que as emoções podem ser tão avassaladoras a ponto de nos deixar cegos. O modelo descreve esse momento assim: um período em que a mente está completamente absorvida pela emoção em curso, tornando difícil perceber os acontecimentos de uma perspectiva diferente. É como se a emoção tomasse conta de tudo, sem deixar espaço para mais nada. Esse é o tal do período refratário, é o ponto cego emocional. Quando alguém está com raiva, por exemplo, o cérebro começa a procurar ativamente por qualquer coisa que justifique essa raiva e simplesmente ignora qualquer informação que diga o contrário. A pessoa fica temporariamente cega pela emoção. É exatamente por causa disso que às vezes as pessoas agem de maneiras que depois nem elas mesmas entendem. Durante o período refratário, um pensamento imparcial é quase impossível. É nesse momento que nascem as decisões por impulso e os julgamentos precipitados. Mas entender esse mapa todo não é só teoria, não. É uma ferramenta poderosa. Conhecer o processo nos dá a chance de sair de uma reação automática para uma resposta consciente. Vamos voltar para o nosso mapa completo. A chave para mudar o resultado está bem aqui, no meio do caminho. É a consciência. Só de reconhecer o gatilho, as mudanças no corpo e a chegada desse período refratário, a gente cria uma pequena janela de oportunidade. E é nessa janela que se pode escolher uma ação mais construtiva, levando o episódio para uma pós-condição muito mais satisfatória. E a notícia mais animadora é que isso não serve só para gerenciar momentos isolados.
Com a prática, ao escolher respostas mais construtivas, a gente começa, aos poucos, a reescrever a nossa própria base de dados emocional. É possível cultivar reações mais saudáveis e adaptativas a longo prazo. Então, o ponto crucial é este. Não somos reféns das nossas emoções. Elas seguem um caminho. E agora que o mapa desse caminho está mais claro, a questão que fica não é sobre o que as emoções fazem com a gente, mas sim sobre o que a gente pode fazer com elas.